O GP da Holanda de Fórmula 1 já começou e nós pudemos ver que diversas coisas bem diferentes acabaram acontecendo. Entre elas, um fim de semana que já começa com grande má sorte para Max Verstappen. Mas para a Mercedes é exatamente o contrário. Parece que o grid se inverteu e a equipe alemã conseguiu dominar esse primeiro treino livre, com o Ferrari bem próxima. Mas será mesmo que a Mercedes tem algum tipo de chance nesse fim de semana? Ou será que foi tudo sorte nesse primeiro treino livre? E a Ferrari pode vencer a Red Bull ou não tem nada a ver? Realmente Max Verstappen está com má sorte? Não vai vencer esse fim de semana? É sobre isso que nós vamos falar agora, na Hora do Piloto! Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e realmente esse GP da Holanda de Fórmula 1 tá trazendo algumas surpresas de uma forma bem recorrente, vamos dizer assim. Primeiramente que ontem mesmo algumas pessoas e alguns influencers soltaram uma postagem engraçada, dizendo basicamente que Max Verstappen segue ali o ritmo de vitórias segundo a música Super Max, onde o Super, na hora que o cantor fala Super, ele perde, onde ele fala Max, o Max Verstappen acaba ganhando e realmente a lógica faz sentido, tá? Se eu encontrar esse trecho eu vou colocar na tela aí pra vocês. De qualquer forma, o que acontece é que nesse fim de semana a mandinga aí, vamos dizer assim, o feitiço tá funcionando. Max Verstappen já começou de certa forma com muito azar, acabou ficando de fora da maior parte do treino livre 1 e a Mercedes, de forma impressionante, ao contrário do que acabou acontecendo lá no GP da Bélgica, conseguiu dominar praticamente o treino livre 1, mas tem uma razão específica para isso tudo, enquanto a Ferrari apenas acompanhou esse ritmo ali da equipe alemã. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, trazendo uma análise profunda de cada uma das três principais equipes da Fórmula 1, mas antes eu queria convidá-la a deixar o like aqui embaixo e, claro, se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Enfim, vamos entender um pouco mais o que está acontecendo. Eu acho que para começar a falar aí sobre essas três principais equipes, a gente precisa começar entendendo o que aconteceu com Max Verstappen. O piloto holandês até começou dando algumas voltas bem interessantes ali, cumprimentando todo o público holandês. É a casa dele, né, galera? Assim, ele leva essa bandeira holandesa para todo lugar que ele vai. É justamente essa bandeira que ele defende na Fórmula 1. E isso é, sim, de certa forma, um incentivo para que Max Verstappen continue ele pilotando na maior categoria do automobilismo mundial. De qualquer forma, ele acabou ali cumprimentando todo mundo e começou a acelerar um pouco mais seu RB18. Poucas voltas depois, o que acontece? Problemas na caixa de câmbio de Max Verstappen, ou melhor dizendo, um problema na transmissão, assim como disse a própria Mariana Becker. Esse problema pode ter diversas causas, nós não sabemos exatamente qual foi ela, mas realmente tem aí algo que se encaixa bastante na grande maioria dos problemas que a Red Bull geralmente tem, ou pelo menos teve, nesse campeonato de 2022. Eu já vou explicar o porquê. É claro que não dá para saber se realmente tem ou não tem relação, mas vamos nos lembrar que a Red Bull é uma equipe que veio sofrendo com problemas hidráulicos desde o início da temporada de 2022. E geralmente esses problemas aconteciam justamente após safety car, ou seja, momentos em que os pilotos estavam excessivamente lentos na pista. E adivinha qual foi o momento em que Max Verstappen teve problemas? Nesse treino livre 1 do GP da Holanda, justamente após cumprimentar o público holandês em uma velocidade muito lenta. É claro que isso aqui é tudo suposição, não dá para saber se existe algum tipo de relação entre uma coisa e outra, tá bom? Eu não sei exatamente o que acontece no carro da Red Bull, mas a gente sabe que diversas vezes em que essas situações aconteciam, a Red Bull vinha a ter problemas hidráulicos. E que, claro, não sei se pode ter a ver com a transmissão nesse caso. Claro que a transmissão funciona também de alguma forma, algum modelo hidráulico ali de lubrificação. Não sei se existe algum tipo de relação, mas a gente sabe, mesmo que não exista, foi uma grande coincidência que fez com que Max Verstappen ali tivesse sua transmissão quebrada. Provavelmente para esse segundo treino livre aí, ele já vai conseguir consertar os problemas, mas independente de conseguir consertar, tem chance sim do piloto holandês acabar perdendo posições. Segundo as fontes que eu acabei lendo, 5 posições no grid seria a punição por uma troca excessiva ali
de câmbio ou então de transmissão num carro de Fórmula 1. E enquanto o treino livre 1 acabava acontecendo, Sérgio Pérez, o companheiro de equipe de Max Verstappen, continuava ali na pista. Mas é óbvio que nessas condições ele precisou fazer um treino livre da forma mais eficaz possível, o que fez com que o piloto mexicano, obviamente, treinasse não apenas ritmo de qualificação, mas também ritmo de corrida principalmente e na segunda parte desse treino livre, o que fez com que ele ficasse apenas com a 7ª colocação. A Ferrari também não teve um ritmo tão incrível assim, tanto com Charles Leclerc quanto com Carlos Sainz, na verdade. Leclerc ficou apenas uma posição à frente de Sérgio Pérez, com o 6º lugar ali no grid da Fórmula 1, enquanto seu companheiro de equipe, Carlos Sainz, conseguiu o 3º lugar. Mas isso tudo, obviamente, por conta de uma estratégia da Ferrari em iniciar os treinos referentes ao ritmo de corrida de uma forma um pouco mais prematura. Carlos Sainz acabou treinando sim qualificação na maior parte desse primeiro treino livre, enquanto Charles Leclerc acabou treinando um pouco mais de ritmo de prova. E essa foi a grande vantagem do piloto monegasco no fim das contas, justamente porque vai conseguir ali, de certa forma, ter sim, provavelmente, um ritmo melhor na corrida, o que geralmente gera, de certa forma, algum tipo de vantagem para a equipe Ferrari num longo prazo, enquanto Carlos Sainz precisou também acabar treinando a qualificação. Mas o ponto mais alto desse treino, segundo a maioria das pessoas, foi justamente o posicionamento da equipe Mercedes, que conseguiu se colocar ali em P1 e P2 nesse treino, mas tem um motivo específico para isso também. E para quem não sabe, esse motivo está diretamente ligado ao nome da pista, Zandvoort. Segundo ali a transmissão da Fórmula 1 que eu assisti pelo F1 TV Pro, Zandvoort significa sobre as areias, algo nesse sentido. E significa basicamente o seguinte: a pista se encontra próxima à praia e realmente o vento é muito forte, o que faz com que essa areia que vem ali da praia acabe sendo jogada no asfalto e suja muito a pista. Com isso, demora um certo tempo para que os carros de Fórmula 1 consigam limpar o traçado de uma forma adequada. Com isso, os carros que tentaram fazer um ritmo de qualificação, mas para o fim do treino, tiveram uma vantagem quando nós falamos em questão de aderência. E adivinha qual foi uma das únicas equipes que treinaram ritmo de qualificação nas partes finais ali do treino livre 1? Adivinha? Justamente a equipe Mercedes. É claro que com isso a Mercedes conseguiu ter mais aderência e, obviamente, quando colocou seus pneus vermelhos e colocou ali um ritmo maior no seu motor, conseguiu ter ali um desempenho interessante quando nós falamos em questão ali de velocidade em uma volta lançada, vamos dizer assim, que foi o caso ali do treino livre 1. Tanto Lewis Hamilton quanto George Russell conseguiram ser extremamente velozes, aproximadamente ali 2 ou 3 décimos mais rápidos do que o Carlos Sainz. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que esse GP da Bélgica tende sim a trazer algum tipo de vantagem para a equipe Mercedes, que geralmente consegue ser mais veloz em pistas com curvas mais lentas, médias e de alta, mas poucas retas principalmente. E principalmente com menos curvas de alta do que curvas de média e baixa também. Essa é uma grande vantagem da Mercedes para esse fim de semana também. A pista de Zandvoort eu acho que é mais propícia para a Mercedes do que até mesmo a própria pista da Hungria. Ou seja, se for para a equipe alemã vencer alguma corrida, eu acho que esse é o momento perfeito para que isso acabe acontecendo. Agora, dizer que isso é muito provável, dizer que isso vai acontecer, aí eu acho que é um pouco mais de viagem com toda certeza. Mas de qualquer forma, já comenta aqui embaixo se você acha que a Mercedes vai vencer nesse fim de semana. E se você não acredita que isso venha a acontecer, qual é a equipe que você acredita que venha a vencer? Ferrari, Red Bull, quem vai ganhar nesse GP da Holanda de Fórmula 1 ou pelo menos quem é a grande favorita? Já comenta aqui embaixo. Pra mim, sinceramente, eu acho que nesse momento, principalmente por conta da saída ali de Max Verstappen, esse problema que ele acabou tendo na transmissão e provavelmente algum tipo de punição também que ele venha a receber, e claro, considerando também as características da pista, eu acredito que Charles Leclerc tem mais chance de vencer esse GP da Holanda de Fórmula 1. Claro que isso aqui é um chute, nós estamos apenas no início do fim de semana, o treino livre 2 nem aconteceu ainda, mas de qualquer forma eu acredito que essa é a grande tendência.
Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Não se esqueça de deixar o like aqui embaixo e, claro, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para todas as notificações através desse botão aqui, essa bola no meio da sua tela e, claro, assista esses 2 outros vídeos que o YouTube está indicando especialmente para você. E fica ligado, porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!